É de facto uma situação que nós acompanhamos com muita preocupação, mas como digo, neste momento a prioridade é o resgate das vítimas, o apoio às famílias. Chegará o tempo, claro, brevemente, de apurar todas as responsabilidades. Vamos ouvir outras opiniões e esclarecimentos. Agora aqui connosco estão o José Gomes Ferreira da SIC e o advogado Tiago Liotte Cravo, especialista em Direito Público. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Boa noite, Zé, começando por ti. Já se percebeu que havia alertas com vários anos e nada foi feito até que a estrada caiu e arrastou com ela vidas humanas. O que é importante perceber, na tua opinião, neste caso? Perceber de quem era a responsabilidade da manutenção daquela via e a boa sinalização para os perigos que existiam. E isso não foi feito claramente. Estamos agora, enfim, num período em que há ainda uma tentativa de recuperar ou de resgatar os corpos e sobreviventes, infelizmente já não haverá hipótese, mas há uma certa hesitação em apontar quem teria responsabilidades, e eu acho que isso mais dia menos dia tem que ser feito claramente. E há timings já agora para essa discussão? Eu acho que nós devemos fazer uma reflexão coletiva que é a seguinte: sem rodeios e não fazendo julgamentos prévios, é importante sublinhar isto, sem fazer julgamentos prévios, há um dado objetivo. Se a estrada foi desclassificada e passou para o domínio da gestão municipal, eu tenho algumas perguntas. Nomeadamente, porque é que um Presidente de Câmara, como o Presidente da Câmara Municipal de Borba, em 2014, numa célebre reunião, ou na sequência de uma célebre reunião em que houve uma entrevista com uma rádio local, que até já citámos, diz claramente: sim senhor, sabemos que há alguns riscos, estamos a monitorizar, mas estamos a ver o assunto com muita calma. É que ele nem disse sequer que era com calma, foi com muita calma. Isso está registado nos arquivos da própria rádio e a calma foi tanta que 4 anos e tal depois aconteceu o que até aconteceu. O mais provável que pudesse ter feito naquela estrada era não interditá-la totalmente, mas condicionar o trânsito. Mas houve propostas dos próprios empresários para se fazer 2 rotundas para distribuir o tráfego da exploração da pedreira a jusante e a montante, e nada disso aconteceu. E nem sequer existe uma coisa que eu acho que é impressionante. Nós hoje, se virmos aquilo que é a linha de vista a partir da estrada, o Street View, dos sites que fizeram esta filmagem antes, nomeadamente o site esta imagem o que nós vemos é uma cortina de vegetação e um muro baixo encimado por uma rede. E a quem vai na estrada, dentro de um carro, não tem a percepção do que está de cada lado, nomeadamente do lado direito, no sentido de Borba, que é o que estamos a ver. E eu pergunto-me assim: então, mas uma Câmara Municipal que sabe que está ali um precipício, se há um caminhão que cruza com o outro ou há uma necessidade de fazer alguma manobra, as pessoas que estão dentro desses veículos não têm o direito de saber o que está de lado. E, pelo contrário, foi criada uma cortina para impedir a visibilidade. Seria para impedir o receio das pessoas de passar. Todas as perguntas neste momento são legítimas. Agora acrescento uma outra coisa à minha análise. Se há uma desclassificação da estrada e a estrada fica a cargo de uma Câmara Municipal, porque é que, e não é só um Presidente que é responsável por isto, porque é que uma Assembleia Municipal, que terá até provavelmente outros partidos representados nessa Assembleia, não diz: temos que fazer alguma coisa, quanto mais não seja pôr lá umas baias e dizer: atenção, não se pode passar, porque isto pode ter risco potencial, porque se sabia que havia o risco potencial. Para isso não é preciso dinheiro. Eu sei que a partir de agora vão aparecer muitos testemunhos e muitas opiniões a dizer: mas o Estado transfere vias de comunicação para as autarquias e não transfere o respectivo dinheiro. Já foi aqui falado hoje até por Pedro Santana Lopes e Carlos César, e bem referido. Mas a questão é outra, é que se havia risco e sabia-se que havia risco, nem sequer era preciso dinheiro, bastava uma palavra do Presidente e uma palavra de cada um dos vereadores e uma palavra dos deputados da Assembleia Municipal, mas no sentido de dizer: há risco, tenham paciência, meus senhores, para a utilização da obra por critérios industriais. Há alternativas, porque a própria entrada na mina é feita por estradas por cima das rochas que serpenteiam, por ali abaixo e vão lá abaixo. Para circular ali, para o público em geral, não pode ser. E o que sabemos é que até há poucos dias passava lá, inclusivamente, autocarros expresso naquela via, quando havia alternativa. É que se não houvesse alternativa, o autarca podia dizer: de que vale eu estar a impedir se não tenho alternativa. Mas é que havia. E, portanto, eu acho que estamos perante um caso nacional em que existe um deixa andar, e desculpem-me a expressão, parece-me que foi assim.
o aligeirar, porque parece haver aqui um aligeirar em relação aos riscos e aos potenciais riscos desta estrada, parece que foi isso que aconteceu, desvalorizou-se os riscos e os alertas que existiram. Na altura, e nessa reunião de que temos falado, uma reunião que juntou o Presidente da Câmara, juntou empresários locais, juntou também representantes da Direção Regional de Economia, pode ter sido também aqui uma questão económica a ditar que não se tivesse interditado esta estrada? Há algum receio de que essa decisão fosse com um objetivo económico, até mesmo de prosseguir a exploração do mármore nesses tais terrenos por baixo desta estrada? Esse argumento da questão económica não colherá, porque os próprios empresários sugeriram que se fizessem rotundas de um lado e do outro para evitar utilizar o troço central. Os próprios tinham essa noção. E o que eles fizeram... Mas o objetivo de não querer utilizar este troço central poderia ser para... Mas poderia ser até mesmo para o explorar economicamente. Explorar o fundo que estava debaixo daquela estrada. Certo, mas para a utilização da via por facilitação e maior rapidez até nem seria, porque os próprios achavam que havia algum risco. E de caminho havendo algum risco, poderiam desmantelar aquilo que é uma cortina de pedra que existe, onde passa uma estrada no topo. E, portanto, por essa razão, não me parece que houvesse uma pressão económica para a não desativação. Se calhar havia uma pressão económica, era para desativar e utilizar a pedra que lá estava por baixo. Precisamente, a minha questão era nesse sentido. Pronto, se calhar terei entendido mal. Mas isso é que eu acho que era até num sentido positivo para evitar o que aconteceu no futuro. E perante essas referências de que poderia haver menor segurança, perante o interesse de explorar a própria pedra que estava ali a fazer aquela cortina, que aquilo é uma autêntica cortina de pedra entre um lado e outro, e perante a proposta de se fazer as rotundas e perante a certeza que todos tinham de que havia algum risco, não haver o interditar daquela estrada, parece-me que não há grande desculpa em relação à falta de meios, à falta de verbas do Poder Central. As autoridades dirão depois de investigarem, mas não me parece que haja outra conclusão que se possa tirar que não o célebre deixa andar, pode ser que não aconteça nada. Tiago Leão de Craves, do ponto de vista judicial, jurídico, se quisermos também, há agora uma investigação do Ministério Público em curso. Como é que decorre esse inquérito? Exatamente o que é que vão procurar os procuradores, entre aspas, neste caso? Muito bem, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu espero que esta investigação seja uma investigação exemplar, porque não tratamos de um caso qualquer, tratamos de um caso grave, de responsabilidade que torna a repetir-se. Infelizmente, olhamos para trás, vemos entre os rios, vemos Pedrógão e agora somos confrontados com mais esta tragédia, salientando aquilo que foi já dito, passavam naquela estrada autocarros expressos e podíamos ter aqui entre os rios dois, não é? Portanto, dito isto, eu acho que a investigação do Ministério Público tem que ser absolutamente exemplar, tem que percorrer todas as linhas possíveis e imaginárias, perceber de fio a pavio quem é que estava ou quem é que deveria ter percebido, quem é que deveria ter prevenido. E por isso mesmo todas as perguntas são legítimas neste momento. Todas. Aliás, eu acho que nós neste momento, infelizmente, a justiça, como vocês sabem, precisa de tempo, não é? A notícia vive do imediato. Por isso temos que fazer um exercício que é um exercício muito na base da suposição. E este é o momento das perguntas. Pergunta número 1. Esta estrada estava efetivamente, aparentemente, sob a fiscalização da Câmara Municipal de Borba, que teria um acordo também com a Câmara Municipal de Vila Viçosa, a partir de 2005, sensivelmente, foi-lhe transferida a competência e, portanto, estamos a falar de uma rede municipal integrada aí. E, portanto, é preciso saber, efetivamente, naquele troço, o que é que foi feito por parte da Câmara Municipal do ponto de vista da sua fiscalização. Portanto, a Câmara Municipal fiscalizava, ia lá regularmente, fazia manutenção daquela estrada. Eu já não falo do óbvio, não é? Nós olhamos para as imagens e percebemos o óbvio. Hoje olhamos para aquilo e, enfim, já ouvi aqui um engenheiro, já ouvi uma série de pessoas e eu, leigo, do meu senso comum, olho para aquilo e acho que aquilo é de facto perigoso. E como salientou o José muito bem, efetivamente, numa situação de sinistralidade podia ter acontecido ali desgraças maiores. Portanto, parece-me que existe aqui risco evidente. Agora, se efetivamente houve reuniões, a Câmara Municipal estava alertada para este perigo e efetivamente não fez nada, pois eu acho que o Ministério Público tem que acusar, como fez em Pedrógão, e acusou titulares de cargos públicos e fê-lo bem. Portanto, havia indícios, teve que procurar a investigação e acho que quem merece acima de tudo isto é a Justiça. São os familiares destas pessoas que foram violentamente, perderam os seus familiares, estão a sofrer uma dor imensa neste momento, nem os corpos têm para velar. E, portanto, isto é particularmente grave. Eu queria enfatizar, para já, a primeira nota, que efetivamente, tem que ser percorridas as suas responsabilidades. Câmara Municipal,
Evidentemente, os proprietários das pedreiras. Porque há aqui, de facto, negócios. Claro, é preciso apurar também eventuais responsabilidades de quem está à frente destes negócios. Se me permitir, há uma questão que me parece logo evidente, não é? As margens de segurança, se nós olharmos para ali, entre o que é o que são os blocos e o que é a proximidade da estrada, estamos a falar de escassos metros. O diploma... Acabamos de ter um engenheiro da Ordem dos Engenheiros Especialistas em Geotecnia a dizer que a lei obriga a 50 metros. Era precisamente isso que eu ia dizer neste momento. Portanto, a lei das pedreiras fala em 50 metros de distância. É certo que depois há aqui uma série de fatores que podem justificar esta situação, mas atenção, quem licenciou estas pedreiras, quem permitiu que isto acontecesse, pode eventualmente também ter que ser responsabilizado. E eu repito, mas enfatizo, pode. Estamos no domínio das possibilidades. Mas eu diria aqui que o fator principal era a segurança, neste caso a estrada. Claro, e, portanto, mas nós temos... Esta distância nunca poderia ter sido permitida. Esta distância nunca poderia ter sido permitida. E há aqui vários momentos, se quiser, uma investigação criminal tem que ser vista, tem que ser observada com uma grande amplitude. Do ponto de vista da estrada, claro, se efetivamente a estrada, há aqui a culpa da fiscalização da própria Câmara Municipal, claro, mas também há da parte dos proprietários, os exploradores, os responsáveis técnicos, que é uma figura que também é muito importante, os pedreiros têm que ter um responsável técnico, que é uma pessoa que será altamente qualificada e que deve zelar pelas melhores condições. Também eles podem estar envolvidos no processo de crime. E depois há todo um conjunto de entidades públicas que fiscalizam pedreiras, que têm essas competências e que eventualmente, se calhar, não cumpriram o seu dever de fiscalização e deveriam ter cumprido. Portanto, se quiser, podemos arranjar aqui um paralelo um bocado com o que aconteceu com o Pedrógão, obviamente numa escala completamente diferente. Eu acho que neste momento, é o momento das perguntas, claro, mas não é o momento de nos desviarmos das perguntas. E, portanto, ficará muito mal a estas entidades tudo o que seja desviar responsabilidades. Vamos apurar, vamos perceber, quanto mais não seja para responder aos anseios das pessoas, que são as vítimas neste momento que estão a sofrer. Zé, nós temos falado aqui de regras que aparentemente não estão a ser cumpridas. O Tiago fazia aqui uma espécie de paralelismo também com a questão de Pedrógão. Como é que... Esta é uma pergunta que certamente toda a gente estará a fazer desde ontem e desde que temos estado a refletir sobre estas questões. Como é que se chega a este ponto em que, mais uma vez, há regras que não são cumpridas porque não há fiscalização, ninguém sabe a quem é que cabe essa fiscalização, estamos no jogo do empurra de culpas também nesse aspecto da fiscalização. Isto é recorrente e é recorrente em várias áreas e áreas bastante importantes como a da segurança pública. E é de tal maneira que nós, a nossa caixa de correio da SIC já chegaram N casos nos últimos dias. Chegaram e continuam a chegar casos de estradas que estão completamente desprotegidas lateralmente e que estão em risco. Situações de viadutos e pontes que apresentam fissuras, isto continua a chegar. E o Governo sublinhou, através do Ministro do Planeamento e do Equipamento, que tem um plano nacional de monitorização destes casos. Mas nós temos testemunhas de pessoas um pouco por todo o país a dizer esse plano pode existir, mas aqui, na minha freguesia e no meu concelho, não apareceu ninguém há 4, 5 anos. E, portanto, nós estamos a ver um desfazamento entre aquilo que é a afirmação política de que está sob controle tudo o que é obras de arte, viadutos, pontes e estradas construídas em zonas de maior declive, onde podem acontecer estes casos, e aquilo que são os testemunhos diretos das populações. Isso significa que, por mais promessas que existam da parte do poder político, não há uma monitorização de todos os casos. E nós sabemos que muitas vezes o risco não existe só em grandes declives e neste caso era um vão com quase 100 metros ou mais de 100 metros em que aparecem declives escarpados de um lado e do outro e pontos de grande dimensão. Existem situações de muito risco, às vezes em 5, 6 metros de precipício e em zonas onde se passar um autocarro com passageiros, às vezes até numa lomba de autoestrada acontece, infelizmente, o que nós temos noticiado. Portanto, esse tipo de monitorização parece-nos que deverá ser muito mais intensivo, muito mais publicitado para se dar segurança ou sentimento de segurança às populações, porque isso também é importante, e efetivado porque, pelos vistos, há muitos casos em que isso não acontece. E muitas vezes não se trata sequer de existir dinheiro ou não. Eu volto a dizer que em situações em que há risco, e também foi o caso de uma das fotografias que nos chegaram através de mails dos nossos espectadores,
uma das estradas, vê-se claramente que está, por baixo existe uma falha de terreno de sustentação e a estrada está devidamente cortada e sinalizada. Quem enviou disse que há um caso destes, mas certamente que o Governo, se esse exemplo lhe for mostrado, dirá ou o Governo ou a autarquia está de tal maneira em risco que nós prevenimos. Isso é um bom exemplo. Claro. E ainda bem que nos chegou. Agora, aparecem muitos outros em que não é assim. E, portanto, em pequenos viadutos e obras de arte em que parece que não há perigo, e às vezes de lado cobertos por vegetação, que em bom rigor também este tinha, pode acontecer a tragédia. E é sobre isso que os cidadãos devem exigir que alguém lhes explique porque é o dinheiro dos seus impostos que está a ser aplicado. E volto a dizer, muitas vezes não é preciso muito dinheiro, é preciso diligência para cumprir a missão que está confiada a quem tem o poder dos ministérios, das estruturas regionais e das próprias autarquias. Tiago, José, muito obrigado. Boa noite. Obrigado aos dois. O corpo de um dos trabalhadores que ficou soterrado na queda da estrada em Borba foi já retirado esta tarde do Poço da Pedreira. Para já, 2 vítimas mortais confirmadas. A GNR já tem participações também de 3 desaparecidos que podem estar soterrados. As buscas concentraram-se no poço desta pedreira para tentar recuperar os corpos das vítimas, mas a água e a lama tornam impossível ver o que está submerso. No local onde temos uma máquina giratória e as 2 vítimas já confirmadas, nós vamos instalar motobombas de grande débito, de grande capacidade, para drenar a água, digamos, naquele poço, naquela piscina. E, se as condições de segurança o permitirem, iremos também iniciar uma delicada operação de desencarceramento e de desobstrução com o apoio de uma grua. A operação exigiu remover terra e pedras que pesam toneladas e deu frutos 3 horas depois de se ter feito contacto visual com a retroescavadora pela primeira vez. Às 3 da tarde era resgatado o primeiro corpo, o de um homem de 49 anos, trabalhador da pedreira, que estava a operar a máquina. A GNR tem participações de 3 desaparecimentos que, admite, podem estar ligadas à derrocada, mas ainda não é certo. Quem viu a estrada